Amém? Paizinho querido, Pai amado, em Tuas mãos, Pai, agora colocamos, Senhor, a vida da Tua filha, Senhor, Ana Carolina, em Tuas mãos, para que ela, Senhor, ela possa ser verdadeiro canal, Senhor, o Teu fluido, o Teu querer aqui nesta casa, Pai, que possamos receber, Senhor, a Tua revelação através da vida dela, que todo o nervosismo, Senhor, vá embora, Pai, que tudo aquilo que vier atrapalhar, Senhor, o mover a Tua palavra, Pai, seja anulado pelo poder do Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser, Pai, totalmente cheios da Tua revelação nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, amém? Primeira vez que a Bia me chama de Ana Carolina, nem eu sabia que era eu, né? Ninguém me chama assim. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, Ana Carolina. E é um prazer estar aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Convido vocês a abrir a palavra do Senhor. Minuto. 1 Crônicas. 1 Crônicas no capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Eu peço que vocês fiquem com a palavra de Deus aberta, que a gente vai ler alguns outros versículos. O rei Davi morava em seu palácio quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé, o Senhor, permanece abrigada numa tenda. Versículo 4. Vai dizer a meu servo Davi, que assim diz Yahvé, o Senhor: não és tu que construirás uma casa para eu morar. Queridos, nessa noite eu queria trazer para a meditação de vocês algumas coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus. E nesse texto, resumindo para vocês a história, Davi, ele estava no seu... Obrigada. Davi estava no seu palácio, rei Davi, residia num palácio. E ele estava no palácio dele, provavelmente nesse momento fazendo nada, trocando uma ideia com o profeta Natã, que era seu amigo. E enquanto ele estava conversando com Natã, acho que ele devia estar parado, olhando assim para a casa dele e falando: cara, olha como que é minha casa. Eu moro num palácio. Eu moro numa casa muito linda, e a tenda e a arca da aliança do Senhor, né, que vocês sabem que representava o símbolo da presença de Deus, ela fica numa tenda. Eu moro num palácio, ou seja, em outras palavras, era para a arca da aliança do Senhor estar num palácio e eu morar numa tenda, e não o contrário. E o rei Davi, ele se incomodou quando ele viu que ele morava num palácio e a arca da aliança do Senhor, símbolo da presença de Deus, habitava numa tenda. E aí quando ele falou isso com Natã, Natã falou assim, sabia que ele era queridinho do papai, falou: faz conforme está no teu coração, Deus é contigo. E Natã foi para casa. Quando Natã chegou em casa, o Senhor falou para Natã: vai e fala para Davi que ele não vai construir um templo para mim. Como assim? Quando você lê uma coisa falando disso, primeira coisa, eu acredito que quando Natã ouviu isso, ele deve estar falando assim: sério, Deus? Mas como assim? O templo é para você. É uma casa para a tua presença habitar, para a tenda, é uma tenda para o seu nome. E o Senhor falou: não, fala para ele que ele não vai fazer não é ele quem vai construir uma casa para mim. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, começar a dizer, é que nem sempre os seus sonhos são os sonhos de Deus. E isso envolve também a tua vida ministerial. Porque às vezes, eu já falei isso aqui uma vez, às vezes a gente acha que porque a gente vai fazer alguma coisa que é para o Senhor, necessariamente Ele vai aprovar, e nem sempre. Às vezes nascem coisas no nosso coração, que é desejo do nosso coração, mas não é desejo do coração do Senhor. E a gente precisa respeitar a vontade soberana do nosso Pai. Os sonhos de Deus para nós, às vezes, não é o que a gente quer. Nem sempre o que Deus sonha para a gente é o que a gente quer naquela hora, mas acredite no que eu vou falar. A partir do momento que vocês começam a orar, pedindo ao Senhor que faça os sonhos dele serem gerados na sua vida, isso vai acontecer. Eu não sei como você tem orado relacionado aos seus sonhos. Se você tem algum sonho,
onde o Pai já confirmou no teu coração que é desejo do coração dele, você aguarda, porque isso é promessa para a tua vida e isso vai se cumprir. Mas se existe algum sonho dentro de você que você não tem certeza que parte do Senhor, ora e entrega ao Senhor esse sonho. Entrega ao Senhor, porque é necessário que dentro de nós seja gerados sonhos de Deus. E eu digo isso porque eu particularmente eu vivi isso e vivo isso. Se você perguntar qual era o meu sonho, qual é o sonho talvez de qualquer pessoa, quando você é criança, qual é o teu sonho? Você quer trabalhar num bom emprego, você quer ter uma boa posição social, você quer casar, você quer ter filhos. Às vezes o teu sonho é esse. E o sonho de Deus para a tua vida? O que Deus quer para a tua vida? Será que o que Deus quer para a tua vida é onde você está indo de encontro a essa vontade, a esse sonho? Ou você, sem orar, sem pedir direcionamento de Deus, você tem corrido atrás dos seus sonhos, sem sequer saber se é da vontade dEle, ou seja, você tem perdido tempo, colocando diante do Senhor coisa que Ele nem quer para a tua vida. O Salmo 139, ele diz que antes da gente nascer, todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Ou seja, será que você tem vivido isso que o Senhor escreveu para a tua vida? Ou você está tão preocupado com os teus sonhos, você está tão preocupado com as tuas vontades e tem abafado o fato de que você precisa buscar o Senhor? Você tem abafado o fato de que você precisa buscar o Senhor para que Ele te dê direção, para que Ele te dê o direcionamento. Quando eu abri mão do meu emprego, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu consegui finalmente ser demitida, né, gente? Eu queria ser demitida, plena crise não me demitiu. E eu queria ser demitida porque dentro de mim existia um propósito do Senhor. Mas eu confesso a vocês, eu compartilho isso com algumas pessoas. Não foi fácil para mim tomar essa decisão porque não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Todo mundo sabe que eu sou extremamente apegada à minha família. Eu sou extremamente apegada a este lugar. Eu sou extremamente apegada a este altar. Eu sou extremamente apegada às minhas cachorras. E a decisão de abrir mão de um emprego para poder ir para um outro lugar, estudar, servir, buscar mais o Senhor, não foi uma decisão fácil para mim. Só que a partir do momento que eu coloquei diante do Senhor que eu queria que os sonhos deles fossem gerados na minha vida, os sonhos dele, acreditem, isso começou a virar sonho para mim de uma forma inexplicável. Inexplicável. Essa semana eu conversava com uma jovem aqui da igreja e eu falava disso para ela. Ela falava, cara, mas como é isso? Eu falei, é uma coisa tão de Deus, que às vezes quando eu deito e paro para pensar racionalmente, eu penso assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas isso virou sonho para mim, porque quando o sonho é de Deus e você pede para que seja gerado no teu coração de forma inexplicável, isso vira teu sonho. Isso começa a ser gerado dentro de vocês. Eu não sei se alguma vez vocês já oraram isso, mas eu peço que a partir dessa noite vocês orem, peça a Deus que seja gerado dentro de vocês o sonho de Deus, para que vocês estejam sempre no caminho correto. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos de vocês e peça assim, papai, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e começa a pedir isso agora. Não deixa para mais tarde não, o Espírito Santo me incomodou para a gente fazer isso agora. Começa a pedir isso agora, papai, em nome de Jesus, que os teus sonhos, os teus propósitos sejam cumpridos na minha vida. Começa a gerar no meu coração, começa a gerar dentro de mim a partir de já os teus sonhos, Senhor, para que virem os meus sonhos também e para que virem as minhas prioridades em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que o primeiro sentimento de Davi, quando ele recebeu essa notícia, deve ter sido de frustração. Que embora Davi seja um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele era homem igual a nós. E ninguém gosta de receber não, como resposta. Que dirá quando você quer fazer alguma coisa para o Senhor, que dirá quando é alguma coisa que envolve um ministério, ou então quando envolve alguma coisa na igreja. Ninguém gosta de receber não, e eu creio que Davi, assim como nós nos sentiríamos frustrados, Davi também deve ter se sentido frustrado. Só que existe uma diferença da gente saber lidar com as nossas frustrações. Quando a gente abraça as nossas frustrações, a gente vive eternamente pessoas infelizes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que são frustradas. São pessoas que vivem reclamando, vivem falando do passado, vivem falando dos erros, vivem falando do que não deu certo e não conseguem tomar uma posição de mudar o quadro da sua vida. E eu creio que Davi, ele deve ter se sentido frustrado. Mas quando a gente continua lendo, como eu disse para vocês, deixa a Bíblia aberta, por favor, nesse mesmo capítulo, 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17, no capítulo 11, lá embaixo.
a gente vai ver porque o que aconteceu quando o Senhor falou com Natã para falar para Davi que ele não construiria o templo para ele. Ele disse que quem construiria o templo para ele seria Salomão, seu filho. Ou seja, seria o reino sucessor. E no início, ele até começa, quando você lê, depois você lê em casa todo esse capítulo, ele começa a dar uma resposta até meio ríspida. Porque ele fala assim, como se fossem outras palavras: de onde Davi tirou essa ideia? Eu nunca pedi para ninguém fazer casa para mim. Desde lá de Israel, desde que eu livrei o Israel do Egito, eu nunca pedi que os líderes construíssem casa para mim. E ele começa dando essa resposta, mas depois ele faz uma promessa para Davi. E no versículo 11 diz assim, a palavra de Deus ao profeta Natã para Davi: quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chegar ao fim e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Deus, ele nunca vai dizer um não para você sem que haja um propósito ou uma promessa. Você pode ter certeza disso. Se existe alguma circunstância, alguma situação na tua vida que você recebeu um não de Deus, você pode ter certeza que existe um propósito determinado para essa situação. E existe uma promessa do Senhor para a sua vida muito melhor do que você está pensando. E a promessa de Deus era ligada diretamente ao sonho de Davi. Diretamente. Porque o Senhor, em outras palavras, ele diz assim: Davi, o teu sonho de construir um templo para mim não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, em compensação, eu vou levantar um sucessor da tua descendência. Necessariamente, para a descendência de Davi herdar esse sonho, ele tinha que mexer com a renúncia de um sonho dele. Você está disposto a mexer num sonho teu, a renunciar a um sonho teu, para que a tua descendência e os teus filhos espirituais vivam aquilo que o Senhor tem prometido? A tua descendência aqui a gente pode tratar como a tua descendência espiritual, os teus filhos espirituais. Porque aqui quando a gente lê que quando os dias de Davi se completarem, que o sonho dele iria se realizar na vida de Salomão, isso quer dizer que o nosso ministério não é para nós. O teu ministério não é para você. O teu ministério é para a tua descendência. O teu ministério é para os filhos espirituais que você vai gerar em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, o teu ministério não é sobre você. Não é sobre o teu nome, não é sobre o que você faz. É sobre a tua descendência. É sobre os teus filhos. É sobre o que vai acontecer a partir de você. O que Deus coloca na tua mão para fazer, muitas vezes Deus vai colocar sonhos nas tuas mãos, que não vai acontecer pela tua vida, mas vai acontecer pela tua descendência, porque Deus tem uma promessa e um propósito com aqueles que renunciam, o seu sonho, com aqueles que se anulam para que outros possam viver o seu sonho. Deus tem um mistério nisso. Deus tem um mistério com a descendência, e foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele tinha um sonho de construir um templo para o Senhor. Que mal há nisso? Mas Deus, ele quis dizer assim: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Você é. Mas o sonho que você tem, quem vai viver é a tua descendência. Sacrifica o teu sonho. Renuncia o teu sonho, renuncia a tua vontade. A condição desse propósito se cumprir na vida de Salomão era a partir de uma renúncia que viria da vida de Davi. E da mesma forma vai ser na tua vida. Os ministérios, as coisas que Deus tem colocado na tua mão, através de uma renúncia que venha na tua vida, através de um não que você receba, mas que você não se agarre, não se abrace com a frustração. Deus vai estabelecer ele na vida da tua descendência, nos filhos espirituais que você vai gerar, nas pessoas que Deus vai colocar na sua mão para você cuidar. Os sonhos do Senhor serão estabelecidos na vida dessas pessoas. Na nossa vida, muitas vezes, inúmeras vezes, a gente vai se deparar com situações onde a gente tem que abrir mão do nosso sonho. Muitas vezes a gente precisa abrir mão do nosso sonho, porque o nosso sonho não é propósito do Senhor, porque o nosso sonho não é a vontade do Senhor. E eu sei que custa você sonhar com alguma coisa e de repente você saber que aquilo ali não é o que Deus tem para a tua vida e você tem que abrir mão. Como eu disse, vocês acham que Davi não ficou frustrado de ter sonhado com alguma coisa? Vocês acham que Davi estava lá na casa dele, olhando o palácio, e ele queria um templo, ele queria um lugar onde a presença do Senhor ficasse mais habitável? Deus falou: não. Vocês imaginem vocês terem que abrir mão disso.
Sabe, queridos, mas se vocês querem ser pai e mãe de multidões, como tem sido profetizado sobre a nossa vida, é chegado um tempo onde a gente vai precisar fazer sacrifícios do nosso sonho, sacrifícios da nossa vontade, para que a nossa descendência viva a promessa do Senhor, para que a nossa descendência viva a promessa de Deus. O sacrifício, ele parte de você. 1 Crônicas, no capítulo 21. Depois que tudo isso aconteceu, você vai lendo, uma das promessas de Deus para Davi, do Senhor para Davi, era que ele também venceria, ele teria muitas vitórias. E quando você vai lendo esses capítulos, você vê quantas vitórias Davi teve. Só que quando a gente chega no capítulo 21 de 1 Crônicas, essa história também é conhecida. Davi foi instigado a fazer o recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Versículo 2: E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Porque o meu senhor deseja isso, porque traria culpa sobre Israel. Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel, e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Versículo 7. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Davi fez o censo do povo. Ele quis saber quanto ele tinha do lado dele. E ele não poderia ter feito isso, e o Deus reprovou a atitude dele. E quando você lê esse capítulo também, vocês também conhecem a história. Davi preferiu cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Ele quis que o juízo viesse de Deus e não da parte dos homens. E o juízo veio de Deus. E o juízo de Deus veio sobre Israel. E todo Israel recebeu uma peste enviada pela parte de Deus. E Davi começou a clamar por misericórdia. Veio uma peste sobre Israel e Davi se colocou diante do Senhor e começou a pedir misericórdia ao Senhor. E vocês observem comigo que por causa de uma atitude de Davi, por causa de um pecado, por causa de um erro que foi de Davi, toda a nação de Israel recebeu essa peste. Isso significa para nós que quando nós somos líderes, como nós somos pais e mães de multidão, os nossos erros, eles recaem pelas pessoas que nós estamos liderando. Os nossos pecados refletem na vida das pessoas que nós estamos ajudando na caminhada com o Senhor. E é por isso que nós precisamos de uma vida de santidade. É por isso que nós precisamos de uma vida de consagração. É por isso que é comum você ver nas igrejas, quando às vezes um pastor ou a pastora tem algum pecado, comete adultério, ou então tem alguma situação no casamento, é comum você ver isso acontecendo de forma geral nas igrejas, porque a unção, ela começa no sacerdote. E inclusive nessa situação, Davi fez o recenseamento do povo. O povo de Israel não tinha nada a ver com a decisão do rei. Mas a partir de uma atitude dele, todo o povo foi castigado por causa de uma decisão dele. E a nossa responsabilidade de consagração e de santidade é muito grande. Porque a palavra do Senhor, quando fala para a gente ir e fazer discípulos, se nós não formos pessoas saradas, nós seremos pessoas que geraremos pessoas não saradas. Se nós somos pessoas falsas, nós geraremos pessoas falsas. Se nós somos pessoas mentirosas, nós geraremos pessoas mentirosas. Nós temos que ser curados para ser agente de cura. Se você não for uma pessoa curada, você não vai ter autoridade espiritual para você cuidar da vida de outras pessoas. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado é ir, é pregar o evangelho, é cuidar das pessoas, é trazer as pessoas para Cristo. Mas para isso a gente precisa buscar uma vida de santidade. Para isso a gente precisa buscar uma vida de consagração, para que os nossos erros não reflitam na vida das pessoas que nós discipulamos. Para que os nossos pecados não reflitam nas pessoas que estão próximas de nós e nós estamos cuidando e estão debaixo da nossa unção. É necessário santidade, é necessário consagração. Davi pediu misericórdia a Deus. E quando Davi pediu misericórdia a Deus, Davi falou exatamente isso: Pai, eles não têm nada a ver com o que eu fiz. Tira o juízo deles. Tira essa peste de Israel, eles não têm nada a ver com isso.
Fui eu que fiz isso. E Deus misericordioso, Ele tirou o juízo do povo. Deus atendeu o pedido de Davi e tirou o juízo sobre Israel. E um anjo do Senhor chegou para Davi e falou: ok, como a situação é contigo, Deus tirou o juízo do povo, mas você vai precisar erguer um altar ao Senhor, um altar de sacrifício para o Senhor. E Davi foi erguer um altar de sacrifício para o Senhor na eira de Araúna. Araúna é um nome próprio. E a palavra de Deus também conta que quando ele foi lá na eira de Araúna. E quando Araúna estava lá com seus filhos, quando ele deu de cara com Davi, ele saiu correndo do que ele estava fazendo, se prostrou diante do rei. E Davi falou assim: eu quero comprar essa eira, eu quero comprar esse terreno aqui, pelo preço que ele vale. Só que Davi era o rei. E Araúna falou assim: não, pode ir, toma para você. Pode ficar para você esse terreno. Além do terreno, se você quiser, eu te dou os bois também. Eu preparo o altar, eu te dou tudo. Mas você é o rei, não precisa pagar. E vem aquela famosa frase que a gente conhece. E Davi fala assim: não, eu vou pagar, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Gente, eu falo isso para as meninas: renúncia é faca na caveira, meu irmão. A gente não pode oferecer ao Senhor um sacrifício que não nos custe. Se a gente oferece ao Senhor um sacrifício que não custa nada para a gente, não é sacrifício. Ontem na convenção G12 nós ouvimos uma palavra do apóstolo, pastor, bispo, eu não confundo isso tudo, do César Castellanos, e ele estava falando que obediência pela metade é desobediência. Não existe semi-obediência, é desobediência. E renúncia é a mesma coisa. Se Deus pede alguma coisa, se existe alguma coisa que o Espírito Santo está incomodando dentro de você e você não está colocando no altar, você está desobedecendo. Você não está semi-renunciando, você não está renunciando. Se Deus está pedindo alguma coisa, não faz isso, você está fazendo pela metade. Isso não é renúncia. Renúncia é quando te custa, é quando dói, é quando você corta pela raiz, é quando você chora porque você quer, mas você não pode, porque você não vai oferecer ao Senhor um sacrifício que não custe nada. Renúncia é isso, não existe renúncia pela metade. E por isso que Davi não aceitou. Davi falou: não, eu vou pagar o preço que vale, eu vou pagar o preço justo, mas eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício, eu não vou estabelecer um altar de sacrifício para o Senhor que não me custe nada. E ali Davi, ele fez um altar de sacrifício ao Senhor. E o que é interessante nessa história é que na eira de Araúna, onde foi feito o sacrifício de Davi, foi exatamente o mesmo lugar onde o templo foi construído por Salomão. Eu vou repetir: aonde foi feito o sacrifício foi onde foi construído o templo. Sabe o que era o templo? Era o sonho de Davi. Sabe o que isso significa? Que o teu sonho é construído sobre o teu sacrifício. O teu sonho é construído sobre a tua renúncia. É isso que significa. Não existe ordem contrária. Você quer viver os sonhos de Deus? Sacrifica. Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida? Renuncia. Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida? Faz um altar de sacrifício e vai queimar um holocausto para o Senhor. Se queima diante do Senhor, porque é dessa forma que você vai viver os sonhos do Senhor para a tua vida. Se você não renunciar, se você não sacrificar, os sonhos do Senhor não podem ser cumpridos na tua vida. O templo era o sonho de Davi. Se o teu sonho é casar, como é que você se envolve com uma pessoa casada? Se o teu sonho é casar, como é que você se envolve com várias pessoas? Se o teu sonho é ter um bom emprego, como é que você se envolve com roubo? Não tem sentido isso. Não tem como você viver o sonho de Deus antes de renunciar. Primeiro você renuncia, primeiro você coloca diante de Deus: Senhor, está aqui. Está aqui, eu renuncio, eu abro mão. Mas por favor, Senhor, pelo amor de Deus, venha os teus sonhos sobre a minha vida. Venha os teus sonhos sobre mim, venha os teus propósitos para a minha vida, Senhor. Vai doer, eu vou chorar, mas é renúncia, é preço. É o preço que eu vou pagar. É o preço que eu vou pagar que vale.
para que eu viva os teus sonhos para a minha vida, Jesus. O caminho é esse. O teu sonho vai ser construído no mesmo lugar que você sacrificar. O teu sonho vai ser construído sobre a tua renúncia. 1 Crônicas, no capítulo 22, o título é Davi prepara a construção do templo. É engraçado ler isso, porque Deus disse não. Deus não disse não para Davi. Aí tu chega no 1 Crônicas 22, tu dá de cara com Davi e prepara a construção do templo. O mesmo templo que o Senhor falou, não vai ser construído por você. O que ele faz? Ele prepara o templo. Diz a palavra do Senhor que Davi convocou Israel para dar ofertas voluntárias para a construção do templo, que ele tomou um não pelo Senhor. Gente, Davi é muito doido. Que coração é esse? Que coração é esse, gente? Tu toma um não e ele vai preparar a construção do templo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia rapidinho, 1 Coríntios. Primeira Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11. Eu estou passando os textos, vocês anotem, depois vocês leem em casa para poder o nosso tempo não ficar muito, eu não falar demais. 1 Crônicas 22, como eu disse, Davi prepara a construção do templo e diz nesse texto que ele começou a convocar todo Israel. E começaram várias ofertas voluntárias, um monte de ouro, um monte de prata, madeira, tudo quanto era coisa. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta. Porquanto o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá juízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Eu não sei que tipo de ouro você tem oferecido ao Senhor. Eu não sei que tipo de prata você tem oferecido ao Senhor para essa construção desse templo. Mas eu quero dizer para você que todas as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Todas as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Se existe alguma oferta voluntária que você está dando para a construção do templo, para a próxima geração ou para os seus filhos espirituais, se tiver vaidade, vai queimar no fogo. Se tiver competição, vai queimar no fogo. Se você quer ter um nome na tua obra, vai queimar no fogo. Repito, o teu ministério não é para você. E quando você oferece ao Senhor um ministério cheio de vaidade, porque eu sei fazer, porque eu sei pregar, porque eu sei cantar, porque ninguém dança como eu danço, vai queimar no fogo. O Senhor não aceita esse tipo de oferta. Eu não sei como tem sido a oferta que você tem dado para o Senhor. Mas, cara, o que eu acho louco nesse texto, quando Davi, ele prepara a construção do templo, é que, cara, ele recebeu um não. Aí sabe qual foi o pensamento dele? Beleza, não vou construir. O nome do templo não vai ser Templo de Davi, mas vai ter pedra preciosa de Davi, vai ter ouro de Davi, vai ter prata de Davi, vai ter bronze de Davi. Esse foi o pensamento dele. E é assim que tem que ser o nosso pensamento, gente. É reino de Deus, não importa quem faça. Vai ter minha intercessão, vai ter minha participação, vai ter minha oração, vai ter minha adoração, porque o fim é o mesmo, é o reino do Senhor. E foi esse o pensamento de Davi. Olha que coração louco, cara. Eu quero esse coração, gente. Meu Deus, eu quero. Que doideira, cara. Não vai ser você que vai fazer. Ah, não vai ser não, Senhor. Então beleza, mas eu vou convocar a galera e a gente vai ofertar. A gente vai ofertar. Porque o templo não é para mim não, Senhor. O templo é para você. Então ainda que não seja feito para mim, se é para você, eu vou ajudar, eu vou colaborar, porque o reino é teu. É assim que funciona, gente. É desse jeito que funciona. A gente tem que ofertar independente de ter o nosso nome no final. Independente de quem seja que esteja liderando. Não existe competição no reino de Deus. O reino é um só. Deus é o primeiro, Deus é o objetivo.
Cara, por exemplo, é como se você deseja que os teus pais sejam alcançados pela presença do Senhor. Você deseja que a salvação chegue à tua casa. Eu tenho certeza que você pouco vai se interessar se a salvação chegar à tua casa por você ou pelo Igor. Você quer que ele seja salvo. Não importa como. Não importa se vai ser através de uma pregação sua ou da pregação do Igor. Você quer que a salvação chegue à tua casa. E assim tem que ser o reino. Não importa quem está fazendo, não importa por onde chegue. O que importa é que o reino é de Deus. É para o Senhor. O teu ministério não é teu. Isso aqui não é para você. Isso aqui é por vidas. Isso aqui é para as pessoas que estão lá fora e precisam ser alcançadas pela presença do Senhor. Oferta ao Senhor. Ofertas voluntárias. Que passem pelo fogo, mas que permaneçam. Sem vaidade, sem competição, sem coisa pequena. Ofertas voluntárias que preparem um caminho para o Senhor. 1 Crônicas no capítulo 22, para nós encerrarmos. Voltem, por favor, em 1 Crônicas. Capítulo 22, versículo 5, diz assim: Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem, sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra, e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Cara, unção de paternidade, eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida unção de paternidade. Você vai preparar as coisas, você vai preparar as coisas para as pessoas que vão ser teus sucessores. Você vai preparar as coisas para as pessoas que serão os teus filhos espirituais, a tua descendência espiritual. Cara, isso é paternidade. A palavra está dizendo aqui que Davi, ele planejou, ele preparou tudo. Conforme você vai ler na história, eu não vou ler com vocês, você vê que quando ele chegou para Salomão, ele já deu tudo pronto. Filho, vem cá, está tudo pronto. Mãos à obra, tem isso na palavra, na Bíblia Viva. Mãos à brother, a Bíblia Viva só falta ter gíria. Cara, mãos à obra, vai lá. Davi preparou tudo. Sabe, Davi não tinha competição, não importava que ia ter o nome dele ou não ia ter o nome dele, a visão dele era de reino, a visão dele era do Senhor, ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado acima de todas as coisas. Davi, ele tinha unção de paternidade, ele tinha unção, ele era detalhista em cuidar das coisas da casa do Senhor. Ele preparou tudo cheio de zelo, ele convocou todo Israel que juntassem pedras preciosas, ouro, prata. E ele deixou tudo planejado, ele deixou tudo desenhado, só para dar para Salomão e falar: vem cá, filho, agora é só fazer. Esse é o nosso chamado. É para isso que Deus tem nos chamado, para que a gente prepare um caminho para a nossa descendência espiritual. Como que a gente vai chamar as pessoas lá fora? Como que a gente vai pregar o ID? Se as pessoas chegam dentro da nossa vida e a nossa vida está uma bagunça, a nossa vida não está organizada, a gente não tem preparado o caminho do Senhor corretamente. A gente traz as pessoas às vezes lá de fora, e que quando a gente está acompanhando a caminhada delas, a nossa vida está uma bagunça e a gente bagunça a vida das pessoas. Cara, a gente precisa preparar um caminho de santidade, um caminho de consagração ao Senhor. Nesse mesmo texto, 1 Crônicas 22, 19, diz assim: sem consagração. 1 Crônicas 22, 19, lá no final: agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes Yahvé, o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Depois deles terem separado tudo, depois de tudo, se consagra. Consagra o teu coração, consagra a tua alma, para depois o templo ser edificado.
Primeiro você se consagra, primeiro você busca uma vida de santidade. E aí você começa a edificar o templo. E aí você começa a preparar o caminho para as pessoas que vão edificar o templo junto contigo. A gente não sabe quando é que vai ter a volta do Senhor, mas a gente sabe que isso está muito próximo. Nós recebemos a palavra da apóstola Valnice falando que a gente está na última chuva. A gente está na última grande colheita. Então a gente tem que parar de se preocupar com essas coisas pequenas, com essas coisas terrenas. Pedir a Deus que aumente em nós a visão de paternidade, para que venha uma unção de Deus, que venha sobre a nossa vida, para que essa unção escorra para a vida das pessoas que nós vamos discipular. Só que para isso a gente precisa ter o nosso coração e a nossa alma consagrado. Para isso a gente precisa colocar os nossos sonhos diante do Senhor e abrir mão se for necessário. A gente precisa renunciar, a gente precisa sacrificar, a gente precisa se dar ao Senhor de todo o nosso coração, para que as pessoas vivam as promessas de Deus. Sabe, queridos, ainda que o sonho que você tenha dentro do seu coração, ainda que não esteja de acordo com a vontade de Deus, algum sonho ministerial, ainda que seja algo que Deus não queira para a tua vida, cara, paga o preço de abrir mão dessa tua vontade, para que outras pessoas possam viver isso no teu lugar. Eu sei que é difícil falar isso, e eu sei que é difícil a gente absorver isso. Você abrir mão de um sonho teu para ver outra pessoa vivendo. Mas foi isso que aconteceu com Davi. Davi abriu mão da vontade. O sonho de construir o templo era dele. Mas ele ouviu do Senhor assim: Davi, você fez muito bem em sonhar. Porque Deus se agrada dos teus sonhos. Ainda que não aconteçam pela tua vida, ainda que seja realizado pela vida da tua descendência ou por outra pessoa que vai vir através de você, Deus se agrada dos teus sonhos, porque Ele disse isso para Davi: Davi, você fez muito bem em sonhar. Você fez muito bem em sonhar, ainda que não seja construído por você. Você fez tão bem em sonhar, que o teu sonho vai acontecer. E o sonho de Davi se realizou no mesmo lugar onde foi o altar do sacrifício. É isso que o Senhor te convida nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, ministério de louvor. Vamos pedir nessa hora o reino de Deus sobre nós. Vamos clamar pela presença aqui do Senhor. Feche seus olhos. Comece a se colocar diante do Senhor. Se de alguma forma essa palavra falou contigo, comece a se colocar diante do Senhor. Comece a trazer à tua memória os teus sonhos, os teus desejos. Comece a verificar dentro de você quais são os teus sonhos que não estão alinhados com os sonhos de Deus. E comece a pedir nessa hora que o Espírito Santo faça brotar no teu coração mais e mais os sonhos, as vontades dEle, o que Ele tem para a tua vida. Comece a se colocar diante do Senhor, comece a visualizar o que você precisa renunciar. Qual é o altar de sacrifício que você precisa estabelecer na tua vida para que venha o governo do Senhor sobre você? O que você precisa sacrificar para que o teu sonho exista sobre essa renúncia? Começa a verificar dentro de você, começa, Senhor, nessa hora verificar o teu coração. Começa a pedir ao Senhor que expurgue dentro de você. O Senhor que sonda o teu coração. Começa a colocar diante do Senhor nessa hora o que você precisa renunciar de verdade. Não renunciar pela metade, mas renunciar de verdade. Porque se você renuncia pela metade, você não está renunciando. Você continua desobedecendo ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Fala: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, Jesus. Senhor, que a unção de paternidade existe aqui nesse lugar, assim como esteve com Davi. Pai, dá-nos toda a capacidade vinda dos céus, toda a unção vinda de Ti, para que a unção comece pela nossa vida, Senhor, para que a unção comece a descer sobre nós. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Ore essa canção. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino
Pai Nosso. Ora essa canção. Pai Nosso, Cante essa canção como você nunca cantou que antes. estás no céu, Peça isso. santificado é o teu nome. Peça, venha a nós, Senhor. Venha Estabelece o teu reino e a tua vontade na nossa teu vida. reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino vem. 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 Se coloque diante do Senhor. Peça o reino dele. Teu reino vem. Teu reino vem. Venha sobre nós o teu reino, Senhor. A partir de já, agora, em nome de Jesus. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino, Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Diga, pois teu, pois teu. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Feche seus olhos nessa hora. Começa a pedir, teu reino vem. Começa a pedir, teu reino vem. Teu reino vem. Aqui está o altar do Senhor. Você que nessa noite precisa depositar alguma coisa como sacrifício ao Senhor, vem aqui no altar e se coloque diante dele. Você que precisa colocar alguma coisa diante do Senhor, aqui está o altar, o lugar santo. Começa a colocar diante do Senhor nessa hora. Começa a se apresentar ao Senhor. Enquanto nós cantamos teu reino vem, começa a pedir o reino do Senhor na tua vida. Começa a pedir a vontade do Senhor na tua vida. Começa a se apresentar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui o altar. Eu renuncio, eu abro mão. Eu abro mão, se preciso, for dos meus sonhos, para que a minha descendência, para que os meus filhos espirituais desfrutem da promessa do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, receba, Senhor, a vida de cada um como sacrifício, como sacrifício, como sacrifício, como sacrifício. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Começa a pedir teu reino vem. Teu reino vem, chama lá. Teu reino vem.
é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder. Diga isso. É glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Teu reino vem, teu reino vem. Começa a pedir. Teu reino vem, teu reino vem, Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino. Teu reino vem. Teu reino vem. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Estabeleça o teu reino, Senhor. Diga teu reino vem. Teu reino vem. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Chegou o tempo do Deus na tua vida. O tempo do reino do Senhor na tua vida. Seja estabelecido o novo tempo do Senhor para tua vida. O novo tempo do Senhor para tua vida. Seja estabelecido um novo tempo na tua vida. Em nome de Jesus. Teu reino vem. Chegou o tempo de Deus para tua vida. Um novo tempo do Senhor é levantado sobre a tua vida nessa noite. O tempo do reino dele, do governo dele ser estabelecido na tua vida. Essa noite, você sai daqui desse lugar com a unção de paternidade, com a unção do Senhor sobre a tua vida. Fortalezas do inferno saiam deste lugar em nome de Jesus. Fortalezas da mente sejam destruídas agora em nome de Jesus. Fortalezas do inferno, fortalezas da mente. Fortalezas da mente, vozes negativas, laços de morte, espírito de suicídio, saia desse lugar agora em nome de Jesus. Espírito de derrota, voz de maldição, saia deste lugar em nome de Jesus. Fortalezas do inferno sejam destruídas agora, porque o reino é do Senhor, 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 o reino é do
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor. Olha como Teus filhos, Senhor, se movimentam em Teu favor, Senhor. Olha como Teus filhos se colocam diante de Ti, Senhor, deixando aqui no altar, Senhor, aquilo que eles querem renunciar e que por muitas vezes, Senhor, não tem força, Senhor. Deus bendito, Pai amoroso, em nome de Jesus eu os coloco, Senhor, diante de Ti. Que a partir de hoje, Senhor, eles vivam um novo tempo, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, eles consigam, Senhor, renunciar em Ti, Senhor. Que eles sejam fortalecidos, ó Deus, na força do Teu poder. Que eles não venham olhar para trás. Fortalezas são jogadas por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás fala no ouvido deles, Senhor, que eles não vão conseguir, em nome de Jesus, é repreendido nesta hora, Pai. Nós decretamos a falência do inimigo sobre as vidas, Senhor, dos Teus servos, Pai. Que eles tenham forças, Senhor, suficientes, ó Deus, para caminhar em Tua direção, Senhor, renunciando. Senhor, é liberado sobre eles nesta noite uma unção de paternidade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa poderosamente cada um deles, dando da Tua direção, Senhor, enchendo cada um deles com o Teu Santo Espírito. Que eles recebam, Senhor, nessa noite, a unção de paternidade que está sendo liberada sobre a vida deles. Que eles venham, Senhor, frutificar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe em nome de Jesus. Boa semana, vão em paz.